bênção. Esse vídeo é sobre Ossanho, Orixá Ossanho, que foi um pedido, né? A pessoa pediu até na live, me perdoa, mas eu não lembro o nome da pessoa que pediu, né? Algumas vezes ela me pediu, e como eu prometi que eu ia fazer, então eu estou fazendo. Ossanho, ele é um orixá, porque ele é de terras de Yorubás, né? Ele não é de terras Fon, né? Não é ali do Daomé. A divindade dos Fons é Agé. Ossanho é um orixá. E aí existem várias interpretações e algumas confusões sobre esse orixá. É um orixá importantíssimo, é um orixá que é o senhor das folhas, folhas que nos curam, né? Folhas que nos acalmam, nos dá energia, nos leva nos dá vida, né? Vamos dizer assim, a árvore, a planta, as folhas estão aqui antes da humanidade. Chegaram antes, né? Para quê? Para nos dar vida. Então, quando a gente fala Kocieueu, Koci Orixá, Kocieueu, Koci Axé, Kocieueu, Koci vida, né? É uma verdade. Então, sem folha não há vida, sem folha não há energia vital, sem folha não há orixá e sem folha não há o ser humano. Então, a questão desse orixá, de Ossanho, de todo o seu culto, ela vai muito mais além do que um orixá, né, envolvido em tantos mistérios, que é o dono do segredo das folhas, o que realmente ele é, né? Todos os orixás têm as suas folhas, mas somente Ossanho conhece o segredo das folhas. Um orixá de suma importância, né? Dentro no axé, de um ebé, de candomblé queto, um dos primeiros orixás a serem assentados, vamos dizer assim, em um terreiro, de tão tamanha importância dele. Um orixá que, quando nós vamos colher folhas para a nossa liturgia, seja qual for, a gente sempre deve uma reverência, né, e pedir a permissão de Ossanho. Então, costuma-se fazer, levar uma oferenda. Existem várias frentes, né, que levam fumo, cachaça com mel, só mel, bota moedas, leva caçá, leva um adimu, que é um prato de uma oferenda, e acendem, até algumas frentes acendem velas. Eu sou contrário a acender vela, porque a própria tradição de Ossanho tem até uma reza, uma dura, que diz, né? Não traga fogo no mato, na minha floresta, né? Me traga água. Então, Ossanho já pede, né? Para que não leve a fama, não leve a chama, não leve o fogo para a sua floresta, né? Para o seu habitat, né? Então, eu não costumo levar, acender velas quando eu vou buscar colher algumas folhas nativas, né? Selvagens, vamos dizer assim, que essas são, na verdade, as mais indicadas, né, para retirar o axé. Existem algumas controvérsias. Um tempo atrás aconteceu um grande debate aí na internet, até eu penso que foi desnecessário, porque, se tratando de candomblé, nós temos o culto ao Ossanho e nós temos o culto de iniciação de eleguns, de pessoas que incorporam, dão transe com o Ossanho. E algumas tradições africanas, na África, não se dá.
Mas aqui no Brasil nós temos a tradição do culto a Ossan, no caso do candomblé queto, e que se dá o transe sim, entendeu? E isso é uma coisa nossa. O orixá, que geralmente fica assentado em alguns lugares da casa, né? Ele é importante na iniciação dos yaôs, ele é importante em toda a liturgia de imolação de animais, né? Que são cantados cânticos em reverência à folha, em reverência a esse orixá. Que mais que eu poderia citar aqui para falar dele? Existem alguns itãs, algumas passagens que se fala sobre o sangue, que, por exemplo, o mais famoso é que ele teria enfeitiçado Odé e teria tido um relacionamento com Oxóssi. Esse Itã, eu sinceramente, eu acho que ele é mais uma metáfora, né, de que os encantamentos de Ossan, de que a magia de Ossan, ela faz isso, né? Faz com que a pessoa se encante, adentre a mata. Por isso que é importante pedir permissão, entrar com todo respeito nesse ambiente, nesse habitat, para que ocorra tudo bem, né? A gente possa entrar e sair bem. Então, o sangue ele possui esse ambiente, né? Esse ambiente que é de Ossan, ele não só Ossan, que é do mato, né? Nós temos Ogum, temos Oxóssi, temos outros. Ele é importante se tomar cuidados, vamos dizer assim, devido a todos esses encantamentos e magias, né? Então nós temos os Oroçães, os Onixegun, que são mágicos, feiticeiros, que manipulam as magias das folhas, a magia das ervas, que podem curar ou que podem também fazer magias de diversos fins, tanto para benéficas ou não, entendeu? Então, a gente sabe que muitas doenças, a cura de muitas doenças, elas vêm da química, da manipulação, do estudo, do conhecimento das folhas, né? Então, a gente tem aí, aqui no Brasil, a nossa floresta, que ela é importantíssima para o mundo, né? Então, ali está a força vital, o axé de Ossan. Então, nós temos em tudo, não só para quem é de candomblé, mas em várias culturas que são utilizadas as folhas. Então, imagina sem folha, a vida não é possível. A vida não é possível, entendeu? Então, existem assim uma infinidade, e realmente esse orixá ele é vital. Então, o orixá e tudo que é do seu ligado ao seu culto é extremamente importante. Eu já citei algumas vezes que eu não compartilho muito dessa coisa de sangue verde, porém acredito que a seiva, né, da folha, aquele elemento que leva, né, a vida e os nutrientes para a planta inteira, essa seiva é extremamente importante para o nosso culto, mas ela não substitui o egé animal, né, o sangue que é exclusivamente animal. Mas as folhas elas têm tanta importância tanto é que ela vem primeiro de tudo antes de outros elementos do culto. E tudo isso a gente tem louvação e precisa ter a permissão de Ossan. Então, sem ele, né? Sem ele não há a existência.
Sem ele não há o nascimento. Então, porque a planta, a folha, chegou primeiro para proporcionar a vida. Então, partindo desse princípio, né, desse elemento, os elementos de Ossan é o verde, o vegetal, a terra, o mato, né, a raiz, né, o caule, a casca, a planta em si. Então, isso é o que é vital, o que é salutar, o que é indispensável, né? Não só para o culto dos orixás, mas para a vida inteira. Né? Então, nossa crença, nós temos um Deus, que é o Deus das folhas, da planta. E ele tem o conhecimento desse aô, desses segredos todos, né? E só ele pode fazer essa química, essa manipulação e nos dar esse conhecimento. Nós precisamos pedir para o Ossan fazer com que a gente enxergue e reconheça cada folha, para que a gente não fique cego, para que a gente possa enxergar as folhas e entender as folhas para colher, porque tem muita folha que a gente às vezes passa por cima e elas são importantíssimas dentro do culto, né? Seja para a saúde, para nos dar energia. Então as folhas também servem para incensar uma casa, para uma defumação também, para nos alimentar, né, fisicamente e espiritualmente, para nos curar, né? Então a cura de uma doença, ela passa muito por Ossan. Tem o Luayê, que é o Molu, né, o Baluayê, Nanã, Nan é um orixá também muito da cura. Mas Ossan, ele tem esse poder, esse axé, né, dessa manipulação do remédio, daquilo que nos vai nos curar, né, desses elementos de química mesmo que vai curar, que nos cura a humanidade, né? Então, falar de Ossan, basicamente é isso. Então, toda a sua importância. É um orixá que tem... Aqui no Brasil, nós o reverenciamos durante a semana na quinta-feira, né? Então, quinta-feira é um dia destinado, aqui no nosso calendário brasileiro, que a gente tem para reverenciar esse orixá. E não só quando vai entrar na mata, né? Quando a gente vai chegar uma folha no barracão, no axé, no candomblé, que a gente joga o homim, né? E aí louva o Ossan também. Mas em tudo, acho que o Ossan, ele não deve ser lembrado só nesse momento, né? Porém, eu digo que em várias situações no candomblé, no culto ao orixá, o Ossan é reverenciado no satsang, né? Quando a gente vai quinar nossos banhos de folhas, que sempre vem antes, né, do egé animal. Por quê? Porque a folha veio primeiro. Então, tudo para ser sacralizado, por exemplo, nossos objetos, elementos, passa por folhas, né? Não só por banho, mas a folha também, às vezes, ela vai dentro dos axés, das coisas do orixá, né? E é isso que eu queria deixar registrado aí e pedir mais uma vez desculpa à pessoa que eu não me lembro o nome, né? Parece que ele é filho desse orixá. Um orixá magnífico, grandioso, que não tem nada a ver com Saci Pererê, né? Nem mesmo uma outra divindade também que é da mata, que é de conhecimento de muitas, que é Aroni, não tem nada a ver com Saci. O fato de Ossan ser visto com uma perna só, não é que é uma perna só, que ele que confundindo que na forma humana, né, que se enxerga a árvore ela tem só o tronco, então isso é Ossan. Então a árvore que veio primeiro, que nos dá tudo que nós temos, que a vida, no oxigênio, enfim, faz todo esse processo aí que a gente sabe,
E então, para a gente, isso é uma grande dádiva, é uma divindade, tá bom? Até breve, a bênção.